Use o seu sorriso, a sua simpatia e o seu carisma para conseguir as coisas que você quer. Bom dia! Vou fazer um convite aqui com o pessoal que está online. E hoje eu quero falar sobre algo assim que é normal na vida de todo mundo, que é sobre como lidar com as pessoas, principalmente aqui nos Estados Unidos, onde a gente vive em uma terra completamente diferente, de cultura diferente do que nós vivemos, né? Que aqui nos Estados Unidos a gente precisa entender que as pessoas, elas tiveram uma educação diferente das nossas. E por que eu falo isso? Porque nós brasileiros temos uma seguinte vantagem sobre os americanos. Nós somos um povo muito mais feliz do que eles. Isso é fato. Tá? Por uma série de fatores, principalmente aqui em New England, onde que é um país frio, é um estado frio, é um estado bem gelado. O que acontece? Durante um grande período de tempo no ano, vários meses no ano, as pessoas não recebem vitamina D, né? Quem nunca ouviu falar aqui, tem o Leandro Pomini aqui, doutor médico cardiologista, que eu amo do fundo do meu coração lá de São Paulo, não me deixa mentir, que a vitamina D é a vitamina da alegria, né? Deixa a gente mais feliz. Então, assim, aqui nos Estados Unidos, principalmente em Massachusetts, em Nova York, nesses lugares onde faz frio, o pessoal não tem a mesma quantidade de vitamina D que nós brasileiros temos. Então, nós somos um povo muito mais feliz do que eles, tá? E se você quiser ter uma vida mais tranquila e mais feliz aqui, seja você mesmo, entende? Eu falo isso porque a sexta-feira ou quinta-feira passada, eu encontrei um senhorzinho que mora aqui no condomínio onde eu moro, que ele, durante 12 anos da vida dele, ele mora aqui e ele não conhece ninguém, não conhecia ninguém. Por quê? Eu acho que ele deve ter algum problema psicológico, tipo alguma medo de lidar com pessoas. E aqui nos Estados Unidos, principalmente, isso é muito comum, pessoal. É muito comum as pessoas terem dificuldade de lidar com pessoas, ou seja, de olhar no olho das pessoas, de fazer amizade, tem dificuldade de se conectar com pessoas, certo? Que é algo que para muitos é bem simples, mas para outras pessoas é uma grande barreira na vida de todos. E eu vejo que os americanos, eles são pessoas que eles têm muito mais essa dificuldade de, por exemplo, no Brasil, principalmente o pessoal do interior. Quem aqui for do interior não vai me deixar mentir que as portas das casas, elas ficam abertas para todo mundo, né? Qualquer um chega ali na casa e conhece o vizinho pelo nome, e entra, e come bolo, come torta, e não tem essa dificuldade. Aqui nos Estados Unidos, por uma questão cultural, já é um pouco diferente, né? Principalmente aqui em Massachusetts, eu não sei, para os interiores aí dos Estados Unidos, talvez seja assim. As portas das famílias ficam abertas para os outros irem visitar. Aqui não existe isso, tá? Por várias questões, por vários motivos. Um deles, que a economia do país sempre fez com que as pessoas sejam totalmente financeiramente independentes, entre aspas. Ou seja, diferente do Brasil, os americanos, eles não têm a necessidade de, por exemplo, de morar a vida toda na casa com a família, ou de se construir puxadinho. Por quê? Porque a economia, o poder financeiro faz com que, e cultural também, com que todos eles tenham a oportunidade de pagar o seu próprio aluguel, de trabalhar e pagar o aluguel. Por exemplo, aqui você vê muitos carros com uma pessoa só no carro, ok? Tem uma pessoa só ali no carro dirigindo. E no Brasil a gente sabe que não, que muitas pessoas, eu lembro isso quando que eu era mais moleque, na minha juventude, que quando que ia pra balada, mano, quando eu ia pras festas no Brasil, o carro ia lotado, porque, tipo, não é todo mundo que tem carro. Aqui já não. Aqui qualquer moleque de 16 anos de idade, primeira coisa que ele tem
é um carro. Por quê? Porque o carro é um meio de locomoção extremamente essencial aqui nos Estados Unidos da América. Em Massachusetts, por exemplo, em New England, não tem nem calçada para se andar. Faz sentido? Então, a pessoa precisa de um carro. E a gente sabe, né, vocês que estão aqui me acompanhando, já viram, sabe aí que tem carro aqui para comprar, carro velho, shitty car, né? Mas por 300, 400 conto aí você consegue comprar um carro, ok? Então, assim, carro é uma necessidade. Então, essas facilidades na vida do americano fez com que ele seja menos dependente do próximo, criando uma barreira, criando uma desafinidade, vamos assim dizer, entre as pessoas. Nós brasileiros, como eu falei aqui, eu dei exemplo quando eu era mais novo, mano, meus carros só vivia lotado de ir pras festas, de ir pras baladas, por quê? Meu camarada não tinha carro. Então tinha que dar carona, dividir a gasolina, rachar a gasolina. Essas paradas que acontecem no Brasa e aqui nos Estados Unidos não acontece. Então, por nós sermos pessoas que têm essa facilidade de nos dar com pessoas, olha só o que o Samuca tá falando aqui, que hoje consegue comprar um carro com $300. Exatamente, aqui nos Estados Unidos um carro, ele não é um artigo de luxo, né? Você, por exemplo, no Brasil aí, não sei mais hoje, já mudaram as coisas, mas, por exemplo, o camarada que tem um Celtinha, tipo, ele é o rei da quebrada. Aqui já não, tipo, dane-se carro, né? É uma necessidade. Às vezes pessoas têm um poder aquisitivo, têm grana, mas porque o carro não tem nenhum tipo de valor, ela prefere andar com um carro mais velho e usar o dinheiro para fazer várias outras coisas. Então, assim, aqui nos Estados Unidos não se julga uma pessoa playboy ou patricinha, mauricinho, porque tem um carro. Não, pelo contrário, é muito necessidade. Então, voltando lá no assunto, o que acontece? Nós brasileiros, nós temos muito mais essa necessidade de viver entre pessoas, de ser mais, de pedir as coisas, né? Nós brasileiros, é muito comum, mano. Quem aqui nunca fez isso? Quem aqui nunca teve o barzinho, o boteco, a padaria, seja o que for, na esquina da sua casa, no qual você falou, seu João, vou pegar aqui 1 quilo de carne aí, anota pra mim, põe no prego pra mim, vai lá no boteco e põe no prego. E aí, Brunão, beleza, irmão? Então, assim, nós temos essa facilidade de pedir, tá? De pedir pros outros. E aqui nos Estados Unidos isso não acontece muito, tá? O americano não sai aqui, por exemplo, eu moro numa cidade bem pequena chamada Slatersville, né? Aí, ó, vocês estão vendo até, tipo, uma parada meio que medieval, ó, tá vendo? Ó? Tipo, é uma cidade bem pequenininha. Slatersville é o nome dessa indústria onde que eu tô, que hoje são apartments, né? São inclusive lofts. São apartamentos de 2 andares, né? Esse aqui atrás de mim não, mas esse aqui sim, é de 2 andares. Então, mesmo morando numa cidade pequena, o americano não sai daqui, vai no mercado da esquina aqui onde que eu moro, chamado Brígidos, e pedir para pegar um saco umas bananas, pegar arroz e feijão e colocar no prego. Não tem o prego, aqui não existe o prego, tá? Então o que acontece? Nós brasileiros, por dependermos muito mais de ser humanos para sobreviver, a gente tem uma vantagem muito grande aqui nos Estados Unidos, que é essa: saber se conectar com pessoas. E eu falo isso porque eu jamais vou esquecer disso. Uma vez eu estava no hospital com a minha avó, num hospital aqui em Boston, e o enfermeiro pegou a gente, né? Isso fazem 2 anos atrás, o meu inglês ainda era bem difícil. E eu lembro que o doutor pegou e chegou, o enfermeiro pegou e falou assim, perguntou pra gente: "Are you guys Brazilians?" Eu falei: "Sim, eu sou, né? Eu e minha avó somos." Aí ele falou: "Eu reconheci vocês." Olha isso. Olha isso. "Eu reconheci vocês." Isso foi o enfermeiro falando. "Pelo seu sorriso, pelo sorriso de vocês." Porque nós brasileiros temos a vantagem de ser pessoas muito mais felizes do que os americanos. Não estou dizendo que nós somos pessoas que somos melhores ou piores, ou que eles são piores ou melhores. Não é isso. Eu quero dizer que pela nossa cultura, pela nossa educação,
nós temos a necessidade de nos conectarmos muito mais com pessoas, tá? Como eu falei, aqui não existe puxadinho. O americano não faz puxadinho. O americano, com 18 anos de idade, ele vaza de casa. Ele vai fazer uma faculdade bem longe da onde ele mora. Aqui, aí no Brasil, o pessoal que está me assistindo do Brasil, o cara, não, eu falo isso. Eu procurei, quando eu fui fazer minha faculdade, eu procurei a mais próxima da minha casa. Pra quê? Pra eu voltar pra casa. E morava com a minha avó. Eu só saí de casa porque eu me casei. Até mesmo aqui nos Estados Unidos. A minha família mora aqui nos Estados Unidos. E eu acho que eu só saí da... Eu acho não, eu tenho certeza que hoje em dia eu ainda não moro com os meus avós porque eu casei. Porque eu casei. E isso é algo muito comum entre nós brasileiros. Entende? E com o americano já é completamente diferente. Assim, nós temos essa vantagem. E por que eu estou falando isso? O que eu estou falando isso? Qual que é o ponto decisivo aqui? Qual que é o propósito dessa live? É colocar na sua cabeça, você brasileiro, que está no Brasil querendo vir para os Estados Unidos, ou você que está aqui nos Estados Unidos, use o seu sorriso, a sua simpatia e o seu carisma para conseguir as coisas que você quer. Grave isso na sua cabeça. Não precisa ser difícil. Nós temos a vantagem do carisma, da simpatia e do sorriso que corre no nosso DNA. E você pode e deve tirar proveito disso ao seu favor quando chegar aqui nos Estados Unidos, ou você que está aqui nos Estados Unidos. Como eu estava dando do exemplo, esse senhorzinho que mora aqui no meu condomínio há 12 anos, gente. Eu não vou falar o nome dele aqui agora, porque eu não quero que ele saia aqui e escute o nome e aí fica se sentindo mal. Mas na sexta-feira ele estava sentado aqui e toda vez que eu passo por ele eu falei que eu acho que ele deve ter autismo, alguma deficiência mental, não sei. Ou simplesmente a dificuldade de se conectar com pessoas. E ele pegou e na sexta-feira passada eu estava aqui sentado, sentei nessa mesma mesa aqui, onde vocês estão vendo agora, e ele estava sentado e eu falei mais uma vez oi para ele. Esse senhorzinho me ofereceu uma taça de vinho. O que eu fiz de imediato? Sorri para ele e aceitei a taça de vinho. Cara, isso foi uma mudança na vida desse cara. Porque a partir daquela sexta-feira, naquela mesma sexta-feira à noite, nós nos encontramos com mais 5 vizinhos aqui e nós fomos para um restaurante chinês aqui na minha cidade, em Woonsocket, na cidade vizinha. Esse senhorzinho falou para mim o seguinte, ele fala, Phil, fazem 20 anos que eu não vou para minha cama antes das 8h30 da noite e que eu não entro dentro de um restaurante. E você sabe qual que foi a minha maior dificuldade? Sabe qual que foi a minha tarefa, o meu dever? Nenhum. E eu tenho certeza que o coração desse homem hoje ele está muito mais em paz. Porque ontem mesmo, mais uma vez, para que vocês entendam isso, para que vocês entendam o poder que a sua simpatia, que o seu amor, que o seu sorriso brasileiro tem para fazer na vida das pessoas aqui nos Estados Unidos. Ontem, esse senhorzinho colocou umas faixas aqui eu vou até mostrar para vocês, olha só, vou mostrar para vocês. Ele colocou umas faixas, umas placas aqui no mail room do meu apartamento, convidando todo mundo para participar de uma tarde do vinho. Isso ontem, 5 horas da tarde. Lembrando que fazem 12 anos que esse senhor vive aqui no prédio e não conversa com ninguém, sabe? E ontem teve aqui e tem uma velha aqui, sabe aquelas que murcha a bola das crianças? Você conhece uma dessa, não conhece? E ela mora aqui. E ontem, por causa dessa placa, ela se juntou. Olha só a placa que ele colocou aqui, ó. Deixa eu virar a câmera. Ele nem tirou, ó. Tá vendo, ó? Que ele colocou ontem, convidando as pessoas para participarem dessa tarde do vinho. Inclusive eu vou guardar e levar para ele. E aí essa senhorinha chata que cagueta todo mundo, reclama do barulho, por causa dessa placa ontem,
se juntou a nós. Você acredita? Ela foi na nossa mesa ontem, 5 horas da tarde. E aí ela chegou lá, ela falou, quem que é o responsável por essas placas aí, por essa festa às tardes do vinho aqui? É você? E apontou para esse outro senhor. Eu falei, não, foi uma decisão toda nossa, né? E aí ela, e você? Eu nunca vi você por aqui. Eu falei, nossa, impressionante, porque eu sempre tô aqui todos os dias. Eu fico aqui a tarde toda aqui passeando, corro aqui, faço festa, todo final de semana eu tô aqui com a galera. E ela começou a fazer perguntas e eu comecei só a ouvir ela, né? E respondendo as perguntas dela numa boa, inclusive convidei ela para estar participando com a gente, tomando uma taça de vinho e tudo mais. E aí, conversando nesse bate-papo, ela começou a contar a história dela. Essa senhora, ela tem uma vida muito difícil, né? Eu não sei como é que foi a infância dela, mas de repente essa mulher, ela durante muito tempo, ela não teve o amor de ninguém. Ela já é uma senhora que mora sozinha com um cachorro. E eu não vejo ela aqui passeando com ninguém, a não ser o cachorro. Deve ser uma pessoa que foi infeliz no casamento. E ela estava contando a história que ela era professora e ela se aposentou, né? Ela não trabalha mais. E ela aplicou para alguns empregos realmente para ter uma atividade na vida dela. Só que por ela já ser uma pessoa de idade, as pessoas, não estão aceitando ela no trabalho. Ela, obviamente, não quer trabalhar nos empregos pesados, porque qualquer pessoa aqui pode ir num Walmart da vida ou numa TJ Maxx, que são lojas, o restaurante vai arrumar emprego de faxina, vai arrumar emprego de sacolar, tudo mais. E aí ela pegou e estava contando que não arruma trampo, arrumou um emprego para fazer revisão de textos, tá? Online, e o pessoal ia pagar, $2 para ela online, sabe? Salário que se paga na China. Então, assim, e aí eu peguei e nós começamos a conversar com essa senhorinha e ela se juntou a nós. E eu entendi que o grande problema não sou eu, não é a vizinhança. Toda a raiva que existe, toda a ira está dentro dela. Então, quando as pessoas virem agredir você, quando elas virem te ofender, principalmente você, brasileiro que está aqui nos Estados Unidos, ou você que está aí e quer vir para cá, vai acontecer de você passar perto de alguma pessoa, de um americano, ou seja, de quem for, e essa pessoa, de repente, te tratar de uma forma que você não espera, ser ignorante, ser rude. Deixa eu te falar, se essa pessoa fazer isso com você, a raiva está nela, não está dentro de você. Porque, como eu falei no começo da live, nós brasileiros temos uma simpatia, nós temos um sorriso e temos um amor ao próximo completamente diferente do que todo o resto. Eu posso te dizer da humanidade, porque aqui eu conheço várias pessoas. E nós brasileiros temos um brilho diferente. E eu encorajo você, eu convido você que está aqui nos Estados Unidos, você brasileiro, você que quer vir para cá, pare de pensar que a solução dos seus problemas vai ser em várias outras coisas. Não, use o dom natural que você tem dentro de você para conseguir os seus objetivos aqui nos Estados Unidos. Hoje mesmo, eu tive na corte, porque eu passei o limite de velocidade, isso há mais ou menos 1 mês e meio atrás. Eu cheguei na corte hoje e tava aquele monte de policial, a juíza e todos os réus sentados. E eu cheguei, aí logo de imediato estava já o policial que me parou, aí um outro policial pegou e me chamou, você é o Phil Cavalcante? Eu falei, sim, sou o Phil Cavalcante. Aí o policial, é comigo. Ele pegou, me chamou lá pra fora, e ele pegou e falou, cara, porque hoje foi a minha segunda corte, a segunda vez que eu tinha que ir na corte, porque a primeira vez, quando eu tinha ido lá, tinha algumas pessoas assim na fila esperando, e todos eles falaram assim pro juiz, I'm not guilty, I'm not guilty, I'm not guilty, I'm not guilty. E assim, quando falam I'm not guilty, é você dizendo que você não tem culpa. E eu tinha total ciência que eu estava acima do limite de velocidade e só queria resolver o problema ali na hora. Nunca tinha ido na corte. Só que o que eu fiz? A minha ignorância, estupidez, todo mundo falando I'm not guilty, eu falei pro juiz, isso há 2 semanas atrás, I'm not guilty. O que aconteceu? Eles me mandaram pra corte hoje. E hoje estava o policial que me parou lá. E ele me chamou de canto, antes de a gente ficar de frente da juíza. Tudo bem? Tudo. Eu falei, Mr. Officer, tudo bem? Bom dia, como é que tá? Ele, bem. Ele, então, brother, eu te parei lá, eu falei, officer,
antes de mais nada, por favor, me perdoa de estar tomando o seu tempo, de verdade. Eu sei que você tem um monte de coisa para fazer lá fora, só que eu vacilei. Eu errei. Na primeira corte, quando eu vim, eu só queria pagar. Então, como estavam as outras pessoas, todo mundo falando, I'm not guilty, eu não tenho culpa, eu simplesmente repeti. Aí ele falou, então você quer play guilty? Aí you wanna play guilty? Eu falei, sim. Ele, cara, então vamos resolver logo essa parada aqui. Eu falei, me perdoa, de coração, mano. Eu, não queria tomar. Ele, não, filho, relaxa, mano. Aí entramos na sala da juíza, de imediato, ele foi lá pro lado, eu fiquei aqui na frente da juíza, né, face to face, e ela começou a falar, que você tem menos de 3 anos de carteira, piriri pororó. Aí pegou e perguntou pro officer, né, a primeira pessoa que conversou com ela foi o oficial, o policial que me parou. Aí ela, então, officer, então sei que o Phil, ele pegou e falou, não, inclusive ele quer play guilty, eu acabei de conversar com ele ali, nós tivemos uma discussão, uma conversa, né, we have a discussion, né, uma discussion não é uma discussão, é uma conversa. E realmente ele só quer assumir o erro. Aí ela pegou e falou, filho, você tem menos de 3 anos, tal. O que acontece? Eu falei, Your Honor, né? Vossa Excelência, me perdoa, foi um erro meu. Inclusive eu comentei pro oficial que por falta de conhecimento meu, no primeiro dia que eu estive aqui, ao invés de eu realmente dizer que eu estava acima do limite de velocidade, que realmente eu estava, eu falei I'm not guilty por falta de conhecimento. Então eu só quero... Aí ela pegou, abaixou a máscara. Ela, você tá entendendo o que eu tô falando? Eu falei sim. Ela falou, você tá dizendo que você fez confusão no primeiro dia da corte? Bem séria. Eu falei, Your Honor, sim, eu cometi um mistake, né? Eu realmente estava acima do limite de velocidade, mas eu não consegui, primeira vez. Aí ela pegou, colocou a máscara, ok. Aí o officer pegou, ele mesmo, o policial mesmo, ele pegou e falou assim pra mim, tipo, you're all set, vamos embora. Aí fomos embora, fui andando e ele foi do meu lado. Falei, officer, thank you so much, meu. Obrigado mesmo. Ele, filho, fica tranquilo, cara. Infelizmente é o sistema, né? É muito mal explicado essas coisas. Só, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que você precisa ter empatia com as pessoas. Se eu chego lá com a puta arrogância, se eu chego lá, tipo, o policial ia querer, sabe, dificultar a minha vida, a juíza ia dificultar a minha vida, ou se eu tento inventar mentira. Então, assim, você tem uma simpatia, você tem algo dentro de você especial e use isso ao seu favor, porque o americano, segredo, eu falo isso por experiência própria, a minha esposa é americana e a gente conversa muito sobre isso, ela já foi para o Brasil 2 vezes comigo, nós já tivemos aí em 2018, nós estamos 4 anos juntos, e desses 4 anos, 2 anos nós já passamos no Brasil. E ela consegue perceber que existe uma diferença entre nós. Esse papo, a gente é muito mais dado, nós somos pessoas muito mais caridosas, tá? Pela nossa cultura. Então, se você usar a sua verdade, ser uma pessoa verdadeira, ser uma pessoa que tem empatia pelo próximo, ser uma pessoa que sorri, mas simplesmente ser você, você pode ir muito mais longe, você pode tirar proveito de muito mais coisas aqui nos Estados Unidos de uma forma muito simples. Entende? E é essa mensagem que eu quis passar aqui para vocês hoje, né? Seja simples, seja você mesmo, seja objetivo e seja feliz, né? Que você, brasileiro, você escuta. Você pode pensar mal do Brasil, você que está no Brasil, você pode achar que o Brasil é uma merda, você pode pensar o que for, mas o melhor do Brasil ainda é o brasileiro, tá? Podem se falar aqui nos Estados Unidos. Você vai ouvir muito isso se você está no Brasil, que brasileiro é ruim de negócio, que brasileiro é isso, que brasileiro é aquilo. Mas eu vou dizer para você que não. É claro, como todas as raças, existem sim os bons e os ruins. Mas na grande maioria, você, brasileiro, você é raça boa, mano. Você é pessoa boa. Seu familiar é gente boa. As pessoas que estão ao seu redor são gente boa. Então, assim, vamos nos unir muito mais, entende? Vamos mudar, vamos transformar essa nossa realidade. Se você acha que o brasileiro é ruim e você acha que você é bom, se junte e vamos fazer o certo, beleza? Que tudo vai ficar bem. Tá bom? Muito obrigado. E pessoal que ainda não segue meu canal no YouTube, mano, por favor, me ajuda aí, caraca. Vai lá, o canal chama Empreendendo e Aprendendo, né? Ou se você só digitar Phil Siqueira, meu nome escreve assim mesmo, ó. Vou escrever aqui pra vocês. Phil Siqueira.
vai lá no YouTube, procura e clica no se inscrever para me dar essa moral. E eu vou nessa que tem muita coisa acontecendo, tá bom? Valeu, galera. Um beijo no coração, amo vocês e seja uma pessoa melhor hoje do que ontem. Não é fácil, mas é possível, tá bom? Valeu, beijo!